O que você sabe sobre a morte do Superman? Olá, eu sou o João Redolima, sou designer, desenhista e eu gosto de pesquisar coisas especialmente sobre quadrinhos. Você talvez nunca tenha lido a história em quadrinhos da DC, A Morte do Superman, mas você provavelmente a conhece por ter sido levemente adaptada para o cinema através do filme do Zack Snyder, Batman vs Superman. Ou talvez você a conheça por quase ter sido levemente adaptada para o cinema no filme que nunca saiu, chamado Superman Lives, que seria dirigido pelo Tim Burton e teria o Nicolas Cage como Super-Homem. Talvez você também possa conhecer essa história por ter sido totalmente adaptada no filme animado de 2018, A Morte do Superman. De alguma maneira você sabe que o Superman morreu, e você certamente sabe, ou imagina, que isso veio dos quadrinhos. Mas o motivo desse gibi existir foi por causa do seriado de TV Lois and Clark, As Novas Aventuras do Superman, de 1993. Não tá entendendo nada? Calma que eu te explico. E ainda vou te dar o contexto de como aconteceu a morte do maior super-herói de todos os tempos. Em 1985, a DC fez um mega evento Crise nas Infinitas Terras, que teve uma adaptação para TV pelas séries da CW em 2019, olha só. Quando a crise terminou, todo o universo DC foi reiniciado e dado a novos artistas. O título do Superman foi para o recém-chegado na DC, John Byrne, artista famoso por ter feito diversos títulos na Marvel, incluindo a saga da Fênix Negra, que já teve adaptação para o cinema 2 vezes, em 2006 no X-Men Confronto Final e em 2019 no Fênix Negra. Ao fim da fase do Byrne, o Superman contava com 3 revistas mensais que se interligavam, contando assim uma única história continuada. As 3 publicações eram Superman, Action Comics, The Adventures of Superman. O editor dessas revistas, Mike Carlin, teve a ideia de montar novas equipes criativas para substituir o recém-saído, o Byrne. Sendo assim, Jerry Ordway começou a escrever The Adventures of Superman, enquanto Roger Stern assumiu Action Comics e a revista Superman. Enquanto era um autor só coordenando 3 revistas, as histórias eram mais fáceis de serem interligadas. Mas quando equipes diferentes foram designadas para manter as revistas, isso se tornou mais difícil. Piorou quando o editor-chefe da DC, o Paul Levitz, entusiasmado com o sucesso das 3 revistas, resolveu criar mais uma, a Superman The Man of Steel, que teria Louise Simonson no comando. Para coordenar isso tudo, havia super reunião anual, para todas as equipes se encontrarem e discutirem o plano do Homem de Aço para o ano seguinte. Essas reuniões eram frequentemente disfuncionais, com muita discussão, briga e ideias sendo jogadas para lá e para cá. Quando as equipes de roteiristas estavam tendo problemas para decidir as histórias e em algum momento ficavam travadas, Jerry Ordway gritava como solução em tom de brincadeira: "Vamos matar o cara!" Todo mundo ria e depois voltavam a discutir seriamente os eventos. Apesar de muita gente estar trabalhando nas revistas, com a saída do Byrne, a popularidade das publicações caiu muito. As vendas não estavam boas e, além disso, a popularidade dos heróis agressivos e violentos, como o Justiceiro e o Wolverine, estava só aumentando. Estava começando a era dos anti-heróis. Apesar disso tudo, a equipe de Superman estava se mantendo no planejamento do personagem. A edição 500 de The Adventures of Superman estava chegando e eles estavam com tudo planejado anos antes para comemorar essa edição, fazendo Clark Kent se casar com a Lois Lane. Então, aos poucos, eles foram se preparando durante os anos de revista. Eis que acontece o anúncio da série de TV Lois and Clark, As Novas Aventuras do Superman, que estrearia em setembro de 1993. Com isso, a presidente da DC na época, Janet Kahn, e o editor do Superman, o Mike Carlin, acharam que seria uma boa ideia coordenar o casamento dos quadrinhos com o da TV, já que o seriado se focaria muito no relacionamento dos 2 personagens, mais do que na ação. Os problemas aí eram que o seriado não tinha plano de quando isso ia acontecer, ou sequer se ia rolar, já que das duas uma, ou a série seria um fracasso, e seria cancelado logo na primeira temporada, fazendo com que o tal casamento na TV nunca acontecesse, ou a série seria um sucesso enorme, o que faria com que o seriado enrolasse isso o máximo possível para segurar a audiência.
Quando a equipe de artistas das revistas do Superman recebeu a notícia, eles ficaram extremamente abalados e ressentidos. Hollywood estava estragando a programação de anos. E pior, eles nem faziam ideia de quando eles iam poder contar essa história do casamento. Pois se o seriado se estendesse por anos, sem o casamento rolar, eles teriam que ficar enrolando com outras histórias até a oportunidade chegar. Aquela super reunião foi a mais difícil de todas, segundo Mike. Nada parecia rolar até que, tipicamente, Jerry Order gritou novamente em tom de piada: "Vamos matar o cara!", depois de um longo período de travamento de ideias. Mas dessa vez, ninguém encarou como piada. Louise Simpson falou que, com base na experiência que ela tinha durante o tempo que trabalhou nos X-Men para Marvel, matar um personagem importante mostra o quanto aquele personagem significa para os seus amigos, para a família, para os inimigos, para o mundo inteiro. A história do casamento era para ser na edição comemorativa de The Adventures of Superman 500. Então a morte do personagem podia ser um evento igualmente significativo, mas matar o personagem é algo simples. A pergunta que ficou na sala era: ok, vamos matá-lo, mas e depois? O que vem a seguir? E é aí que a reunião se destravou e seguiu o rumo com todos os planejamentos. O Mark Carlin sempre insistiu que a história da morte do Superman não era exatamente sobre a morte do personagem, mas sim sobre o que viria a seguir. Como seria o mundo sem o Homem de Aço? Isso foi o que povoou aquela reunião. O que fazer depois? Como os personagens reagiriam? Como Metrópolis reagiria? O editor também sempre deixou claro que o Azulão não ficaria morto por muito tempo. Realmente ele não ficou. Mas ele diz que ele ficaria morto por muito menos tempo do que ele realmente ficou. A ideia era matar ele na edição 75 de Superman e trazê-lo de volta em The Adventures of Superman, o que faria ele ficar morto por um mês, mas em vez disso ele ficou por 6, reaparecendo oficialmente novamente em Superman The Man of Steel 25, publicado em setembro de 1993. Eu já falo um pouco mais sobre esse lance das datas de publicação porque é uma história interessante. Mas então, se eles estavam com a ideia de voltar com o Homem de Aço em pouco tempo, praticamente um mês depois, por que mudou? O que aconteceu? O problema todo aconteceu por um motivo: solicitações. Nos Estados Unidos não existe mais mercado de banca. Lá funciona da seguinte maneira: a Comic Shop faz a encomenda dos gibis que ela quer para a editora. Assim, a editora faz uma tiragem praticamente exata do quanto vai vender. E para fazer essa encomenda com a editora, as Comic Shops precisam ter acesso a uma prévia e resumo do que vem por aí. Esse catálogo se chama Previews e vai para as Comic Shops, para os donos e clientes saberem o que vai ser publicado daqui a 3 meses. Aí o consumidor diz o que vai querer dali. O lojista anota e faz a encomenda para a editora. Funciona como aquelas revistas da Avon e Natura, sabe? Como nesses previews tem que ser anunciado que vai ser publicado, a morte do Superman teve seu spoiler dado ali, o que para a equipe do Superman seria algo natural, mas por algum motivo a mídia fora dos quadrinhos se interessou naquilo. Logo, jornais e outros veículos de comunicação de fora dos quadrinhos começaram a anunciar que o Superman ia morrer. E como não eram jornalistas acostumados aos quadrinhos de super-heróis, eles não pensaram que logo o Homem de Aço voltaria. Para toda a grande mídia, essa morte era em definitivo. E isso se tornou uma bomba atômica. Rapidamente foi um caos. O que era para ser um evento apenas para encher as páginas porque os planos de casamento foram frustrados, se tornou um mega evento do personagem. Foi aí que tudo mudou. O Mark Carlin chegou a declarar que na época um jornalista lhe perguntou agressivamente: como você ousa tirar o Superman das pessoas? E ele retrucou: qual foi a última vez que você comprou um gibi do personagem? Após um momento de vergonha, a resposta foi que fazia uns 20, 30 anos. Carlin diria no futuro: o mundo não estava dando valor ao Superman, então vamos mostrar como o mundo seria sem o Superman. Com uma repercussão tão grande sobre a morte do Azulão, a equipe teve que se reunir às pressas para pensar sobre como trazer ele de volta de uma maneira digna. Não que os planos anteriores não fossem dignos, mas com o estardalhaço que tudo se tornou, a volta do Homem de Aço tinha que ser muito mais épica do que eles imaginavam, ou todo mundo ia se sentir revoltado achando que foi enganado. Para isso, eles armaram um plano elaborado. Agora eu volto ao lance das datas de publicação. A equipe resolveu que após a morte do Superman, haveria algumas edições para lidar com o velório do herói. E depois disso eles atrasaram, entre aspas, as publicações por 3 meses. Isso foi para que gerassem a sensação momentânea
de que o personagem tinha morrido mesmo e não haveriam mais revistas. As 4 publicações do Super-Homem não tiveram edições por 2 meses inteiros para manter essa sensação. Após a morte, a última edição publicada foi Superman 77, em março de 1993. A próxima edição só viria parar nas prateleiras das lojas em junho de 1993, com The Adventures of Superman 500, uma edição especial que comemoraria a volta do personagem, mas não foi bem assim. A equipe descobriu que trazer o herói de volta dos mortos era muito mais difícil do que matá-lo de fato. E no meio da discussão de como isso seria feito, eles tiveram a ideia de trazer uma nova versão do personagem que seria mais interessante. No entanto, os autores não concordaram em como deveria ser essa versão. Cada equipe de uma das 4 revistas resolveu criar seu próprio personagem, e aí eles fariam uma votação de qual era o melhor. Mas no final de tudo, Louise Simonson sugeriu que todas as ideias fossem usadas e cada equipe trabalharia com o herói que criou. Assim, além de gerar uma resolução diferente para a história, daria autonomia para cada equipe trabalhar na própria revista sem se preocupar em conectar com a revista do outro, mesmo que fosse por pouco tempo. Você se lembra que as histórias eram totalmente conectadas de uma revista para outra? Aliás, as revistas eram tão conectadas que em um momento a DC resolveu fazer um triângulo e estampá-lo na capa das edições do Escoteiro Azul para que os leitores entendessem a ordem de leitura. Isso começou em Superman 51, publicado em janeiro de 1991, e funcionava da seguinte maneira. No triângulo que apontava para baixo, vinha no topo dele o ano de publicação e abaixo um número. Na edição de Superman 51, o topo do triângulo tinha o ano de 1991 e abaixo o número 1. E a edição que teria o número 2 nesse triângulo seria The Adventures of Superman 474. A 3, Action Comics 661. A 4 já voltaria para o Superman 52. No meio desse caminho surgiu aquela revista Superman The Man of Steel, em julho de 1991, criada pelo Paul Levitz, que eu citei mais cedo, lembra? E ela já entrou nesse mesmo esquema do triângulo. Só para constar, a edição 1 de Superman The Man of Steel veio com o número 19 no triângulo. Quando passava de um ano para o outro, a numeração era reiniciada e o ano no topo do triângulo era atualizado. Outro comentário interessante é que a partir da edição 497 de The Adventures of Superman, iniciou-se uma contagem regressiva de uma forma muito criativa através da quantidade de quadros que tinham em cada página. Aqui eu já estou falando sobre a edição da morte do Superman, em que ele enfrenta o vilão que o mataria, o Apocalipse. Então, na The Adventures of Superman 497, a gente tinha edição inteira com 4 quadros por página. Já a Action Comics 684, que era a seguinte, vinha com 3 quadros por página. Superman The Man of Steel 19 foi a próxima com 2 quadros por página, concluindo na Superman 75, onde só havia um splash page, ou seja, apenas um quadro gigantesco por página até a morte do Super-Homem, o que deu uma explosão e a sensação de ápice da batalha que a edição tanto precisava. Foi uma decisão genial, na minha humilde opinião. Voltando ao tópico da nossa conversa, da reunião de emergência surgiram 4 novos personagens. O Superboy, que odiava ser chamado assim, o Erradicador, o Super Ciborgue e o Aço. O Aço, você pode se lembrar, porque ele teve um filme vergonhoso, cujo jogador de basquete Shaquille O'Neal interpretava o personagem. Eu não vou entrar nos méritos de explicar os personagens e a história por trás deles, porque isso é mais fácil e divertido se você ler. Saíram 2 encadernados pela Panini Comics, chamados A Morte do Superman, volume 1 e 2, que você pode procurar. Se tiver link disponível, eu vou deixar na descrição. Mas o que fica é que o personagem ele não retorna de verdade na edição 500 de The Adventures of Superman, mas sim na Superman The Man of Steel 25, publicado em setembro de 1993. Bem, acho que essa é a história toda por trás da morte do Homem de Aço. Como curiosidade, após o retorno do Superman, a equipe das revistas teve outra ideia
para enrolar enquanto esperava o casamento acontecer na TV, que demoraria mais um bocado. Então eles separaram o casal na edição 720 da Action Comics e na edição 115 de Superman, Lois chega a deixar os Estados Unidos para se tornar correspondente estrangeira. Nesse ponto, o plano era ter um longo arco de história que resultaria na Lois percebendo que ela ainda tem sentimentos pelo Clark Kent, culminando na volta dela aos Estados Unidos para se casar com o Homem de Aço. Isso daria tempo para o seriado desenvolver o casamento e eles publicarem ao mesmo tempo que o episódio fosse ao ar. Mas os produtores do programa de televisão resolveram adiantar o casamento para o episódio Swear to God This Time We're Not Kidding, que é o terceiro da quarta e última temporada da série, o que pegou toda a equipe de quadrinhos desprevenida e tendo que correr para fazer a publicação do casamento. Isso resultou numa conclusão apressada do arco da Lois no exterior, que se resolveu na revista Superman 118. O quadrinho Superman The Wedding Album foi publicado para comemorar o casamento do personagem nas duas mídias. Se você achou essa informação interessante, clique em gostei no vídeo, se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações e recomende esse vídeo para as outras pessoas. Caso você queira me acompanhar nas redes sociais, eu estou no Twitter e no Instagram. O @é João R. Lima. Me segue lá. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos em breve.